Olá, paz de Jesus, o amor de Maria, meu amado irmão, minha amada irmã, do Ministério Universidades Renovadas do Estado de Minas Gerais. Eu sou Heloísa Vasconcelos, coordenadora estadual do Ministério Jovem, moro na Diocese de Janaúba e participo do grupo de oração Imaculado Coração de Maria. E eu fui convidada para vir junto com vocês, dentro do estudo do livro de Oséias, poder partilhar sobre o último versículo do capítulo 5 e o capítulo 6. E o tema desse nosso momento é sobre o falso arrependimento. Logo, quando já falamos sobre a palavra arrependimento, nós já temos no nosso coração a imagem de que alguém fez uma falta contra outra pessoa. E nesse caso, você que está acompanhando os estudos, já sabe o que aconteceu nesse capítulo 5, nos últimos versículos desse capítulo 5. O que aconteceu? Justamente Deus colocou o seu povo frente a frente e começou a apresentar as situações que esse povo viveu, as situações de idolatria que o levou para ficar longe dele. Deus escancarou justamente a situação dos seus corações, apresentou os seus pecados, acusou o seu povo justamente de vivenciar projetos longe do seu coração. E é justamente neste cenário, neste contexto, é que nós começamos o nosso estudo de hoje. Para você que tem acompanhado junto com a palavra, você pode pegá-la aí, em Oséias capítulo 5, no versículo 15. E o que este versículo vai trazer para nós? Ele vai trazer o seguinte: vou-me embora, voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e procurem a minha face. Na sua angústia, eles me procurarão. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos aqui justamente a fala de Deus para o seu povo. E nesta fala, ele vai dizer que ele vai se afastar, que ele vai sair, que ele vai deixar este povo para que esse povo possa se reconhecer a sua culpa. E no meio desse reconhecimento da sua culpa, possa buscar a sua face. No primeiro momento, quando nós olhamos este versículo, nós podemos até mesmo nos questionar. Deus, mesmo sendo Deus de amor, o Deus da misericórdia, ele no seu coração é capaz de afastar-se daquele a quem ele prometeu amar, daquele a quem ele jurou eternidade na sua misericórdia, no seu zelo e no seu cuidado? Muitas vezes nós podemos parar com este questionamento dentro do nosso coração e até mesmo achar assim, não é possível. Não pode alguém que é amor em sua essência, por sua definição, poder se afastar. Mas aí é que vem justamente o grande mistério, o grande segredo de Deus para nós através deste versículo. O Catecismo da Igreja nos ensina, no número 1033, que o afastar-se de Deus, de algo, de um povo, de uma pessoa, ele tem um motivo e ele tem uma consequência. Esse motivo e esta consequência vai se pautar justamente em quê? Deus tem no seu sonho, no seu projeto para mim, para você, para o povo de Israel, para toda a humanidade, um projeto de felicidade. Esse projeto de felicidade, ele não pode existir se não for pautado no amor. E todas as vezes que alguém falha com relação ao amor a Deus, este alguém se distancia de Deus. Não é possível viver com Deus num amor dividido. Não é possível, portanto, sermos inteiramente felizes se nós vivermos divididos. E todas as vezes que nós praticamos o pecado, todas as vezes que nós entregamos a nossa vida ao pecado, nós estamos ali dividindo Deus com esse outro amor, que é o amor aos desejos, às vontades próprias, às vontades da carne, dividindo Deus com o pecado. Na verdade, seria isso. É como se todas as vezes que nós pecássemos, nós estivéssemos dando no nosso coração o lugar para outro reinar e não mais Deus. Então, o que acontece em relação a Deus? Deus justamente ele vai se distanciar, ele vai se afastar, mas ele não vai se distanciar e não vai se afastar simplesmente porque ele deixou de amar. O seu amor continua. E este afastar é justamente para que aquele a quem ele prometeu amar, aquele a quem ele elegeu pelo seu amor, possa se reconhecer. E reconhecer que longe dele nada pode ser feito. Diante disso, ele espera, da mesma maneira que este versículo aqui no finalzinho vai dizer, que esse povo volte a procurar a sua face. Que esse povo
por causa desta angústia, possa de novo o procurar. Irmão, meu irmão e minha irmã, o que nós podemos ter a certeza é que esse afastar-se de Deus é, na verdade, uma preparação do coração deste povo para, percebendo a falta de Deus, possa vir com muito mais empenho buscá-lo de todo o seu coração. Na verdade, era isso que o Senhor desejava deles. Mas o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que, aparentemente, isso que o Senhor fala aqui neste versículo 15, no capítulo 5, aparentemente vai acontecer de fato, no sentido de que aquele povo, de alguma forma, vai reconhecer que Deus lhe fez falta, que a ausência e o silêncio de Deus, o afastar de Deus fez falta, a ponto de que este povo vai dizer, e aqui nós vamos já pegar alguns versículos do capítulo 6, no versículo 1, que vai dizer assim: vinde e retornemos, e quem vai falar isso é justamente o povo de Israel, vinde e retornemos a Yahvé, porque ele despedaçou e ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias nos fará reviver. No 3º dia nos levantará e nós viveremos em sua presença. Conheçamos, corramos atrás do conhecer a Yahvé, certa como é a aurora a sua vinda. Ele virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que ensopa a terra. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos que, aparentemente, o povo de Israel aqui percebe justamente que sem Deus, ele abraçou um sofrimento. Que sem Deus construiu no seu coração feridas. E justamente a falta de Deus, a saudade de Deus, fez com que eles entoassem esse discurso de que era necessário retornar, de que era necessário buscá-lo novamente. Então, aparentemente, nós percebemos que aqui houve, de fato, um desejo de recomeço, houve um arrependimento. Mas será que aqui houve, de fato, uma tristeza, um arrependimento que é conforme o coração de Deus? A palavra de Deus vai nos dizer, em 2 Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 8 seguintes, de que a tristeza segundo o coração de Deus traz arrependimento. E este arrependimento é porta de salvação. Mas a tristeza segundo o coração do mundo não vai trazer um verdadeiro arrependimento. Pode trazer uma outra coisa, pode trazer um remorso, pode trazer qualquer outra situação, mas não vai trazer o verdadeiro arrependimento. E se não aparece o verdadeiro arrependimento, essa tristeza que vai causar talvez um remorso pode levar não mais à salvação, mas justamente à perda dela. Então, o que nós podemos perceber, meu irmão e minha irmã? Nós podemos perceber, quando nós vamos ler os próximos versículos, que quando Deus fala diante da fala deste povo, ele vai denunciar mais uma vez que aquele arrependimento, ele não era real. Tanto que vai dizer assim, a partir do versículo 4, que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo desaparece. Ou seja, aquelas palavras emitidas de que era necessário retornar para Deus, eram palavras que foram faladas por falar. Eram palavras que tinham um tempo de duração. Eram palavras que estavam mais voltadas para si mesmas, para o seu interesse, para situações que estavam em volta de si, do que realmente para Deus. No versículo 4, nós vamos ver quando o Senhor fala para eles que o te farei, Efraim, o que te farei, Judá, que aquilo que eles apresentaram justamente como uma situação de arrependimento não era real. Pelo contrário, aquelas palavras eram palavras como que fossem lançadas ao vento. Tanto é verdade que no decorrer os versículos vão dizer: o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo desaparece. Ou seja, não era uma palavra que tinha densidade. Aquilo que eles apresentaram como desejo de retornar, como desejo de fazer algo novo, como desejo da saudade de Deus, não era algo de verdade profundo. Era algo que simplesmente começou, mas tinha tempo para acabar e iria acabar. Rapidinho iria passar. E o que o Senhor começa a falar? O Senhor começa a denunciar que o arrependimento que ele precisava do coração daqueles homens, daquelas pessoas, daquele povo, era o arrependimento profundo do coração, que fazia não simplesmente buscar os benefícios de Deus, mas que fazia buscar o próprio Deus. Tanto que quando nós formos olhar os versículos novamente dos versículos iniciais desse capítulo 6, nós vamos perceber que o tempo todo eles estão falando das coisas que eles poderiam ganhar de Deus, da cura das feridas, do consolo que eles precisavam ter no coração, mas poucas vezes eles iriam se referir a Deus de fato. Então, o Senhor ainda continua lhes falando e dizendo que no versículo 6, que o que ele deseja mesmo é o amor.
e que Ele não quer os sacrifícios, que Ele quer o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Irmãos, aqui está o ponto mais alto. O verdadeiro arrependimento, o verdadeiro coração que quer voltar para Deus, ele vai voltar para Deus e não para os benefícios e o amor e as coisas que Deus pode dar para nós em segundo plano, mas ele vai voltar para Deus procurando a sua face inteiramente. E, claro, as demais coisas, o consolo, virá a seu tempo, conforme o coração de Deus, conforme a vontade de Deus. O Senhor ainda vai dizer de maneira muito clara que Ele quer o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E o que Ele está dizendo aqui? Nós sabemos que só se conhece de verdade aquele que ama, e só se ama de verdade aquele que conhece. Então Deus está pedindo intimidade, uma intimidade que vai muito além de uma aparência, de ofertar algo para o povo ver, de ofertar situações para que as pessoas possam elogiar. Olha como fulano está arrependido, olha como fulana está arrependida, olha como esse povo está arrependido por aquilo que eles estão cantando, por aquilo que eles estão falando. Mas é algo que vem do profundo do coração, é uma mudança de fato de vida tão intensa, porque neste arrependimento, nesta tristeza segundo o coração de Deus, o povo elevado não simplesmente a olhar para si, mas voltar o seu olhar para Deus e reconhecer a grandiosidade de Deus. Reconhecendo a grandiosidade de Deus, esse povo é chamado a amar de verdade. Porque somente com esse olhar voltado para Deus, alguém é capaz de enxergar o verdadeiro amor com o qual é amado. E diante disso, não tem como não retribuir o amor com o próprio amor. É bonito tudo aquilo que aconteceu no passado e aquilo que tem acontecido no presente, Ele sonda, Ele conhece. Ele vai falar aqui no versículo 7 que o povo em Adão transgrediram a aliança. E depois vai dizendo do presente as coisas que aconteceram em relação ao povo de Israel. Em outras palavras, que não adianta fazer de conta, não adianta fazer com hipocrisia. É necessário fazer com a verdade, porque Deus sonda o coração. E sondar o coração quer dizer conhecer profundamente. Ele sabe a intenção do coração, ele sabe a verdade, ele sabe a minha verdade, ele sabe a sua verdade, ele sabe a verdade do coração do seu povo. E por conhecer a verdade do seu coração, conhecer a nossa verdade, ele conta que nós possamos de fato dispor o nosso coração por inteiro para Ele e de viver por inteiro esse chamado de pertencer à sua vontade, de viver o teu querer. Meu irmão, minha irmã, da mesma maneira como o Senhor convocou o povo de Israel a poder viver com o seu coração todo inteiro e na verdade da sua entrega, você e eu também somos hoje convidados a viver da mesma maneira. E a viver e ultrapassar os graus de aparência, ultrapassar todas essas situações para viver o verdadeiro dom de Deus, que é a graça de amar a Deus acima de todas as coisas, a viver e a oferecer muito mais do que sacrifícios, mas um coração contrito, um coração que deseja viver na presença de Deus hoje e todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar a graça de sermos fiéis, que Ele possa nos dar a graça de termos um coração também quebrantado, um coração contrito, um coração que, se colocando diante de Deus, possa viver a cada instante o teu projeto, e que nós possamos, diante disso tudo, termos a coragem de nos doarmos por inteiro diante de todas as realidades que nós vivemos. Vale a pena amar a Deus de todo o coração, de voltar, mesmo diante dos nossos pecados, das nossas limitações, para os braços dele, buscando muito mais do que os seus benefícios, buscando muito mais do que a sensação de alegria, a sensação de paz, mas buscando a Deus acima de todas as coisas. Somente Deus nos fará feliz de verdade. Que Deus te abençoe.